Srs. Jornalistas, o Conselho de Ministros hoje aprovou a proposta de lei sobre as grandes opções do Plano para 2012-2015, cujo documento foi já entregue na Assembleia da República, bem como uma proposta de lei sobre o quadro plurianual de programação orçamental, que está também ligado à discussão do Orçamento do Estado. Foi ainda aprovada uma outra proposta de lei que revê a regulação da utilização das câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança em locais públicos, com o propósito de adotar políticas que contribuam para fazer de Portugal um país mais seguro, através da atribuição de maior eficácia ao quadro de atuação das forças e serviços de segurança. Eu destacava desta proposta de lei hoje aprovada e que será remetida para o Parlamento, o alargamento da utilização da videovigilância também para a prevenção de fogos florestais. Foi ainda aprovado também no Conselho de Ministros um decreto-lei que modifica as regras de recrutamento e seleção dos gestores públicos, bem como matérias relativas aos contratos de gestão, à sua remuneração e benefícios. Este diploma, bem como uma alteração à Lei Quadro dos Institutos Públicos, eu deixava depois para ser objeto de uma apresentação um pouco mais detalhada por parte do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, mas foram, portanto, estes dois diplomas aprovados hoje também no Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou ainda dois decretos-de-leis que estabelecem a natureza, a composição, a orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo e, em particular, o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que tem regras autónomas próprias. Estes diplomas procuram assegurar, sem prejuízo da necessária flexibilização essencial ao funcionamento dos gabinetes governamentais, a definição de limites relativos à constituição dos gabinetes, à remuneração daqueles que exercem funções nos gabinetes, tendo como pressuposto uma disponibilidade permanente que implica a não sujeição aos limites máximos dos períodos normais de trabalho e a consequente isenção do horário de trabalho, não conferindo, portanto, aos membros do gabinete direito ao pagamento de quaisquer remunerações a título de trabalho extraordinário ou noturno, ou ainda prestado aos dias de descanso ou em dias feriados. Os diplomas agora aprovados pretendem conferir uma acrescida transparência em relação ao regime anteriormente vigente. Neste sentido, foram acolhidas por este diploma as recomendações que constam expressamente do relatório do Tribunal de Contas emitidas em 2007, mas que até ao momento não tinham sido executadas, relativamente a uma auditoria que foi na altura realizada aos gabinetes. Com o mesmo objetivo, estabelecem-se ainda limites para a designação de técnicos especialistas, os vulgos chamados assessores, incorretamente, porque nos termos legais são técnicos especialistas dos gabinetes, quando os mesmos não sejam detentores de relação jurídica de emprego público, bem como o regime remuneratório dos membros dos gabinetes, restando pessoal a eles afeto, tendo sempre como pressuposto a sua disponibilidade permanente. O Conselho de Ministros aprovou ainda um diploma que modifica as regras de fixação dos limites máximos das unidades orgânicas flexíveis dos serviços da administração pública, bem como a dotação máxima dos chefes de equipe das estruturas matriciais. Este é um diploma que se insere no âmbito da reforma em curso do PREMAC, que os senhores jornalistas já conhecem, e este diploma o que vem fazer, portanto, no fundo, é reforçar o controle dos limites que estão fixados para as estruturas orgânicas flexíveis dentro dos departamentos da administração. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros uma proposta de lei que aprova o sistema de informação dos certificados de óbito, com vista a permitir a desmaterialização destes certificados médicos e a sua emissão por suporte eletrónico. Este sistema vai tornar possível a articulação das diversas entidades da administração pública envolvidas no processo de certificação de óbitos, desde a área da justiça à área da saúde, naturalmente, garantindo uma adequada utilização de recursos, a melhoria da segurança e da qualidade da informação e, particularmente, uma maior rapidez no acesso aos dados daqui resultantes. Essa rapidez, como sabem, é particularmente importante para algumas áreas da administração, nomeadamente áreas que têm que ver com a área da segurança social, que tem que ver com o sistema eleitoral, os cadernos eleitorais e por aí fora. O Conselho de Ministros aprovou ainda a criação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, uma entidade consultiva do Governo para áreas da ciência e da tecnologia e que será presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro. Foi também aprovada uma resolução que adere à proposta da Organização das Nações Unidas na sua declaração de 2012, declarando 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas.
determinando-se que é atribuída à Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, em Portugal, a responsabilidade pela elaboração de propostas de atividades e iniciativas ao longo do ano de 2012, que então passou a ser também o ano nacional, no plano nacional, aquilo que já é no ano internacional, a adoção de 2012 como o ano das cooperativas. O Governo aprovou também um decreto-lei que permite que o capital social da sociedade Enondas, que é detido pela REN, possa vir a ser maioritariamente detido por uma entidade privada, tendo em atenção o processo de privatização em curso, exatamente, da REN. Com a privatização da REN, naturalmente que torna-se necessário permitir que o capital social da Enondas, que atualmente já é detido pela REN, possa também, com base ou em decorrência da privatização da REN, possa vir a ser detido também, maioritariamente, por entidades privadas. Foi também aprovado no Conselho de Ministros, no âmbito do processo de reprivatização da EDP, que, como sabem, está em curso, e em conformidade com o relatório apresentado pela par pública, uma resolução que determina a admissão dos investidores de referência que passam para a segunda fase. A resolução agora aprovada autoriza a par pública a dirigir convites a cada um destes investidores que passam para a segunda fase para o processo que se segue, nomeadamente a apresentação de propostas vinculativas de aquisição de parte ou totalidade das ações objeto de venda direta de referência nesta privatização da EDP. Foram aprovadas três orgânicas na área da presença do Conselho de Ministros, ainda na continuação, na fase subsequente, como aqui já vos foi explicado, do PREMAC, dentro da presença do Conselho de Ministros, as orgânicas do Centro Jurídico do Governo, vulgo o CEJUR, o Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, o CEGER, bem como do Gabinete Nacional de Segurança. E no âmbito do MAMAOT foram aprovadas também duas orgânicas hoje, da Direção-Geral da Política do Mar e da Agência Portuguesa do Ambiente. Eu passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública para vos fazer a apresentação um pouco mais detalhada dos diplomas hoje aprovados relativo ao Estatuto do Gestor Público e à Lei Quadro, ao Estatuto dos Gestores Públicos e à Lei Quadro dos Institutos Públicos. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O objetivo é fazer uma apresentação relativamente rápida e sumária das principais alterações que hoje foram aprovadas à Lei Quadro dos Institutos Públicos e ao Estatuto do Gestor Público. Esta apresentação será disponibilizada, tem alguma densidade, eu dispensaria-me de percorrer a apresentação toda no seu detalhe, porque poderão ter acesso a ela imediatamente a seguir ao Conselho de Ministros, ao briefing do Conselho de Ministros, deixando depois, naturalmente, em aberto as questões que queiram colocar. Eu faria só aqui um pequeno enquadramento prévio para dizer que esta alteração destes dois diplomas insere-se num conjunto, num programa vasto de alteração dos modelos de governação da administração pública e de racionalização do funcionamento da administração pública e do Estado no seu conjunto. E foram já desenvolvidas um conjunto de iniciativas, que algumas delas aqui já apresentadas, desde logo e relevando aquela que teve mais significado até o momento, foi de facto a aprovação do PREMAC, mas também foi já dado a conhecer que se iniciou um processo de avaliação das fundações, há também o processo de reforma administrativa em curso. Por outro lado, foram também feitas alterações na forma de recrutamento dos dirigentes superiores da administração pública. Estamos agora, com estas revisões destes dois diplomas, a alterar o modelo de governação das entidades públicas, quer dos institutos públicos, quer do setor empresarial do Estado, e naturalmente também todo este conjunto de alterações visa fazer uma nivelação e um acompanhamento do esforço de consolidação orçamental que está a ser exigido a todos os portugueses, em particular aos funcionários públicos, no domínio daquilo que são os cargos de direção superior, quer na administração pública, quer os cargos de gestão no setor empresarial do Estado. Portanto, tudo isto tem uma lógica global e são um conjunto de etapas que estão a ser percorridas no âmbito do compromisso de eficiência que foi assumido por este Governo. Relativamente à revisão da Lei Quadro dos Institutos Públicos, gostava só de dar nota daquilo que, enfim, são os pontos de partida para esta revisão. Existem atualmente dois modelos distintos ao nível dos órgãos de direção dos institutos públicos, um que assenta no Conselho Diretivo e outro que assenta na existência de um presidente e de vogais, e de um vice-presidente e de vogais no âmbito dos institutos públicos. No nosso ponto de vista, não se justifica este modelo dual. Aliás, a Lei Quadro dos Institutos Públicos, quando foi aprovada,
aprovada, em 2004, ela não tinha prevista estes dois modelos, assentava só no modelo do Conselho Diretivo. De facto, por outro lado, também, uma das razões que justifica esta alteração prende-se com o facto de, atualmente, os membros dos Conselhos Diretivos e os membros dos órgãos a presidência, os vogais e o vice-presidente dos institutos públicos serem nomeados por mera decisão política. Não há aqui, portanto, um processo de recrutamento e, nesse sentido, em linha com o que já foi feito para o Estatuto do Pessoal Dirigente, o que se pretende é evoluir para a implementação de concursos para a nomeação dos membros que integrarão os Conselhos Diretivos dos institutos públicos. Depois também a remuneração dos membros dos Conselhos Diretivos dos Institutos Públicos é significativamente mais elevada que a oferida pelos titulares de cargos de direção superior na administração pública, consequência do facto dos institutos públicos, dos membros dos Conselhos Diretivos dos Institutos Públicos, serem remetidos para o Estatuto do Gestor Público. E, aliás, há incoerência de remunerações no âmbito dos Conselhos Diretivos com aquilo que se aplica aos trabalhadores dos institutos públicos. Porque os trabalhadores dos institutos públicos, hoje, são trabalhadores a quem se aplica as regras de remuneração da administração pública. O mesmo não se passa com os Conselhos Diretivos. E, por outro lado, e finalmente, existe ainda a regra de que os mandatos devem ser de 3 anos, e em linha com aquilo que se fez também no âmbito da alteração do Estatuto do Pessoal Dirigente, pretende-se fazer uma evolução para 5 anos no sentido de adequar a implementação das políticas e permitir uma implementação das políticas e um correto acompanhamento num período que vai para além daquilo que é o período do mandato governamental. E, portanto, as principais alterações no lei quadro dos institutos públicos, em linha com aquilo que disse anteriormente, são as seguintes. Institui-se o Conselho Diretivo como modelo único de organização dos respectivos Conselhos de Direção, dos órgãos de gestão. Estabelece que a composição dos Conselhos Diretivos, em vez dos atuais 5 membros, passa a ter um presidente e 2 vogais, podendo ainda ter um vice-presidente. A regra será, em princípio, 3, excepcionalmente poderão ser 4. Portanto, há aqui uma redução da composição dos Conselhos Diretivos. E isso é um aspecto relevante, muito relevante, há uma uniformização das regras com a administração direta em termos de aplicação de pacotes das remunerações que são atribuídas aos Conselhos Diretivos. O Presidente passa a ser remunerado como cargo de direção superior de 1º grau, o Vice-Presidente e os vogais passam a ser remunerados como cargos de direção superior de 2º grau. E deixa de haver uma diferença remuneratória, que era bastante significativa em alguns casos, entre os membros que integravam os Conselhos Diretivos dos Institutos Públicos e os cargos de direção superior na administração pública. Coisa que já não acontecia, como disse há pouco, com os trabalhadores que, quer fizessem parte da administração central direta ou indireta do Estado, aplicavam-se as mesmas regras e as mesmas condições remunerativas. Há uma cessação das regalias e benefícios decorrentes da aplicação subsidiária do Estatuto do Gestor Público, que, aliás, como disse há pouco, e passa a existir a obrigatoriedade de as nomeações serem precedidas de um concurso e o mandato passa a ter a duração de 5 anos. Resumindo, há uma redução do número de membros dos Conselhos Diretivos, há uma equiparação das remunerações à administração direta, há uma eliminação de benefícios e regalias por aplicação subsidiária do Estatuto do Gestor Público e promove-se um modelo de recrutamento e seleção de acordo com aquilo que já tinha sido implementado para os cargos de direção superior na administração pública. Portanto, fazendo aqui uma intervenção, passando a haver uma intervenção da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública para a seleção e recrutamento destes gestores, que no fundo são gestores de institutos públicos e, portanto, estão inseridos na Administração Central do Estado, ainda que a Administração Indireta. Estas são as principais alterações que ocorreram ao nível da revisão do Estatuto da Lei Quadro dos Institutos Públicos. Dando agora a nota da revisão que foi introduzida ao nível do Estatuto do Gestor Público, importa dizer que a situação, nós fizemos um diagnóstico à situação atual e detectamos os seguintes factos que justificaram, na nossa perspectiva, esta revisão. Há uma incoerência nas remunerações oferidas pelos gestores públicos. De facto, fizemos uma análise exaustiva, detalhada das remunerações que hoje são atribuídas aos gestores públicos e verificamos que há uma grande incoerência. Não se consegue perceber os critérios e as razões que justificam esta diferenciação que existe. Não há, segundo podemos perceber, não há uma ponderação do elemento de concorrência na fixação das remunerações. Poderá ser atribuída uma remuneração de um determinado montante a um Conselho de Administração de uma empresa do setor empresarial do Estado, que está em concorrência, inferior, por exemplo, a uma remuneração que é atribuída a um Conselho de Administração de uma empresa que não está em concorrência, e não há aqui, de facto, a ponderação deste fator que é para nós importante.
E há, por outro lado, também alguma opacidade no processo de fixação de remunerações dos gestores públicos. Não se percebe exatamente os critérios, não se consegue reunir a informação que justifique as decisões que foram tomadas no âmbito da fixação daquelas remunerações. Não se percebe os racionais que estão por trás da fixação de cada remuneração. Com certeza eles existirão, mas não são transparentes e não estão disponíveis para poderem ser, enfim, escrutinados. Há uma desvalorização da gestão por objetivos e da orientação para resultados na fixação dos critérios de remuneração e também nos parece que há uma inadequação da proporcionalidade entre a remuneração e os prémios de gestão que são atribuídos. Portanto, em alguns casos, os prémios de gestão podem ser muitíssimo superiores às remunerações que são atribuídas e, portanto, não há aqui um critério que nos permita perceber a racionalidade também desta proporcionalidade ou desta falta de proporcionalidade que, no nosso entendimento, existe. Não, os gestores públicos são nomeados sem qualquer avaliação independente do currículo e do perfil dos mesmos. Há um conjunto de benefícios e privilégios que, na nossa perspectiva, são injustificados, incluindo cláusulas indemnizatórias excepcionais. Há uma injustificada possibilidade, considera-se que há, e isso na nossa perspectiva existe na nossa perspectiva é injustificado, a possibilidade de acumular remunerações pelo exercício de funções de gestor público em várias entidades. E há uma injustificada possibilidade de acumulação de benefícios complementares de reforma pelo exercício da função de gestor público com o exercício efetivo da função de gestor público. E isso hoje, como sabem, é permitido a acumulação da remuneração de gestor e dos complementos de reforma existentes até 1/3, podendo ser feita a opção por um ou por outro. Quais são as alterações que são propostas e foram hoje aprovadas em Conselho de Ministros? As propostas de designação para o exercício do cargo de gestor público passam a incluir uma avaliação de currículo e de adequação de perfil da personalidade, enfim, designada, e essa avaliação de perfil, e essa avaliação independente de perfil, é feita pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. A designação, ou seja, a nomeação é realizada mediante resolução do Conselho de Ministros, devidamente fundamentada e publicada no Diário da República, juntamente com uma nota relativa ao currículo académico e profissional do designado, coisa que não se verifica atualmente. E a celebração de contrato de gestão passa a ser obrigatória em todas as empresas públicas e não apenas naquelas que prestem serviços de interesse geral, como agora se encontra previsto. O contrato de gestão não pode estabelecer regimes específicos de indemnização ou qualquer tipo de compensação por cessação de funções e passa a prever expressamente a obrigatoriedade de demissão do gestor quando a avaliação de desempenho seja negativa. E são definidos os critérios para, efetivamente, fazer essa avaliação de desempenho e aplicar esta medida de rescisão, enfim, contratual e portanto, de cessação de funções. O direito à indemnização nas situações que são previstas na lei passa a depender da existência de pelo menos 12 meses seguidos de exercício de funções, face à anterior inexistência de mínimo. Atualmente não há um mínimo de exercício de funções de gestor público para a atribuição de indemnizações em caso de cessação dessas funções e essa indemnização, quando puder ser atribuída, corresponderá ao vencimento de base auferido até ao final do respectivo mandato com o limite de 12 meses. Há a acumulação de funções executivas com atividades exercidas por inerência, participação em conselhos consultivos, comissões de fiscalização ou outros organismos colegiais, deixa de conferir direito a qualquer remuneração, benefício ou regalia. A remuneração dos gestores públicos não poderá ultrapassar a partir de agora o vencimento mensal do Primeiro-Ministro. Há uma exceção sobre a qual falarei um pouco mais à frente. O vencimento mensal dos gestores públicos passa a ser determinado em função de... Portanto, o vencimento do Primeiro-Ministro é o teto máximo. Não significa, naturalmente, que todos os gestores públicos passem a ter a remuneração equivalente ao vencimento do Primeiro-Ministro. Este é o teto máximo. E o vencimento, em concreto, passa a ser determinado em função de critérios decorrentes da complexidade, exigência e responsabilidade inerentes às respectivas funções e atendendo às práticas normais de mercado no respectivo setor de atividade. Estes critérios que falei anteriormente passam a ser fixados por resolução do Conselho de Ministros, que estabelece ainda as remunerações a praticar em cada uma das categorias de empresas previamente definidas. Ou seja, passa a definir-se à partida o tipo de empresas que justificam determinadas remunerações para os seus gestores. A situação passa a ser totalmente transparente do ponto de vista da atribuição das remunerações. A remuneração dos gestores públicos passa ainda a integrar um abono mensal para despesas de representação no valor de 40% do respectivo vencimento, em linha com aquilo que é as remunerações, por exemplo, atribuídas na administração pública, inclusive para os membros do Governo, e cessa a existência de remuneração variável, a utilização de cartões de crédito e a apresentação de despesas de representação para a liquidação das empresas. Portanto, não é possível a utilização de qualquer cartão de crédito ou a utilização ou o pagamento por parte das empresas de despesas a título de representação pessoal. A exceção que se verifica é relativamente à remuneração, é esta que passarei a referir. Quando ocorrer a autorização expressa do membro do Governo responsável pela área das finanças, os gestores poderão optar pela remuneração média atualizada
dos últimos 3 anos no lugar de origem que tinham antes de assumir estas funções. Apenas quando se trata de empresas com atividade mercantil, ou seja, que transacionem bens e serviços que sejam transacionados ao valor de mercado, ou seja, tenham um valor de mercado, e empresas que estejam em regime de concorrência de mercado. Também isto poderá e deverá ficar esclarecido na resolução que vai definir os setores de atividade para os quais são determinados os níveis remuneratórios. O pagamento de prémios de gestão passa a depender da verificação de resultados operacionais positivos pela respectiva empresa, no período a que respeitam e no cumprimento de critérios objetivos fixados no contrato de gestão. Sendo certo que, no período de aplicação do Programa de Assistência Económica ou Financeira, estes prémios não serão aplicados em nenhuma circunstância, na medida em que a Lei do Orçamento de Estado para 2012 proíbe a atribuição de prémios de gestão. Portanto, esta norma é uma norma que ficará no Estatuto de Gestor Público, mas não terá aplicação nos próximos pelo menos 2 anos. Sendo que, quando tiver aplicação, ela só será aplicada nas circunstâncias em que as empresas tenham resultados operacionais positivos. Os prémios de gestão são passíveis de atribuição no final do exercício ou do mandato, não podendo, isto é outra regra, não podendo ultrapassar metade da remuneração anual oferida pelo gestor. Como disse, isto só se aplicará quando for ultrapassado o programa ou quando já não estivermos ao abrigo do Programa de Assistência Económica ou Financeira em que estamos atualmente. Como disse há pouco, não é permitida a utilização de cartões de crédito e outros instrumentos de pagamento por gestores públicos para a realização de despesas ao serviço da empresa e não é permitido o reembolso a gestores públicos de qualquer despesa que caia no âmbito ou no conceito de despesas de representação pessoal. O valor máximo das viaturas de serviço afetas aos gestores públicos passa a ser fixado por despacho publicado em Diário da República do membro do Governo responsável pela área das finanças, no caso de atividades públicas empresariais. Se forem sociedades anónimas de capitais públicos ou sociedades anónimas em que o Estado participa, naturalmente estas matérias serão definidas noutro contexto. É vedado o exercício de qualquer opção por parte dos gestores para a aquisição de viaturas de serviço que lhe tenham sido afetas. Passa a existir a obrigação de quem, tendo exercido funções de gestor público e oferindo por via desse exercício benefícios complementares de reforma, passa a obrigação de optar entre a remuneração da empresa onde exerce funções, no caso de voltar a exercer funções de gestor público, e os referidos benefícios complementares. Não poderá exercer-se a opção que hoje existe de manter a remuneração no valor de 1/3 e optar pela pensão, ou optar pela remuneração e ver reduzida a pensão a 1/3. Esta possibilidade deixa de existir. As regalias ou benefícios a que os gestores possam ter acesso apenas incluirão aquelas a que sejam aplicadas aos trabalhadores da empresa onde esses gestores estejam a exercer funções. Em suma, e resumindo, há uma significativa redução dos valores das remunerações atribuídas aos gestores públicos, há uma relevante redução de benefícios e regalias que lhe possam ser atribuídas, há a eliminação total de remunerações pela acumulação de funções, é restabelecido o equilíbrio entre as remunerações oferidas pelos gestores públicos em setores não concorrenciais com aqueles que são atribuídos em setores concorrenciais e dentro das empresas que não estão em setores concorrenciais deixa de existir as diferenças que hoje podemos ver em várias empresas que estão no setor empresarial do Estado que não estão em setores de atividade concorrenciais e em que a disparidade das remunerações é muitíssimo grande. Por outro lado, há o incremento da capacidade de concorrência entre o Estado e as empresas privadas pelos melhores gestores, para os setores sujeitos à concorrência, por via daquela opção que é atribuída, da atribuição da remuneração média oferida nos últimos 3 anos para o gestor, naturalmente sob autorização e sob proposta do membro do Governo responsável pela área das finanças. Há a promoção da gestão por objetivos no âmbito dos contratos de gestão e a consequente adequação da atribuição dos prémios de gestão. E, finalmente, há uma promoção do processo de transparência na seleção dos gestores, com a previsão da avaliação, da avaliação que será feita aos respectivos perfis e aos respectivos candidatos, de perfil e das competências, que caberá à Comissão para o Recrutamento e Seleção da Administração Pública. Estas são, em traços gerais, as alterações. Na nossa perspectiva, são alterações muito significativas que vão em linha com aquilo que constava do programa de Governo e, naturalmente, têm aqui um impacto muito significativo. Gostaria de dizer que fizemos uma estimativa por alto da poupança que é gerada com esta alteração e prevemos, no conjunto, uma poupança anual na ordem dos 6 milhões de euros. 5 milhões de euros no âmbito do gestor público e cerca de 1 milhão de euros para os institutos públicos. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Muito boa tarde, Elizabeth Tavares da agência Reuters. Sobre o processo de privatização da EDP, gostaria de confirmar, não sei se nos pode dizer, quantos são exatamente os candidatos que passaram à próxima fase,
se pode confirmar que são a E.ON, a Eletrobras e também a Three Gorges. E, por outro lado, também sobre Itália, se nos poderia dizer qual é a posição do Governo, se está, nesta altura, preocupado com a escalada dos juros da dívida de Itália nesta altura. Obrigado pelas questões. Eu começava pela última, que é mais fácil de responder. Esse assunto não constou da agenda de hoje do Conselho de Ministros e, portanto, aqui no briefing não tenho nenhuma resposta para lhe dar sobre esta matéria. Portanto, não acrescentaria nada sobre isso. Relativamente ao processo de privatização da EDP, de facto confirmo, acrescentando mais uma, a seleção, de acordo com o relatório que foi apresentado ao Conselho de Ministros, passam à segunda fase 4 empresas, a E.ON alemã, a China Three Gorges, que é chinesa, a Eletrobras e a CEMIG, que são ambas brasileiras. Boa tarde, Anabela Reis, da Bloomberg News. Ainda em relação à privatização, nos podes dizer qual é que é o prazo para esses interessados apresentarem as propostas vinculativas e quando é que depois poderá haver uma decisão final e uma escolha? Como sabe, o caderno de encargos e o próprio diploma de privatização tratam dessa matéria. O caderno de encargos já está publicado em Diário da República. Abre-se agora, na segunda fase, um processo negocial. E só terminado esse processo negocial é que será concedido uma data certa para a apresentação das propostas vinculativas. E, portanto, eu não lhe posso dar, neste momento, uma data rigorosa, sendo certo que o objetivo que se mantém é que o processo de privatização possa eventualmente ser concluído até ao final do ano. Boa tarde. Denise Fernandes, do Diário Económico. Falou que os gestores públicos poderão ser afastados se caso tenham uma avaliação de desempenho. Gostava de perceber melhor como é que isso vai funcionar. Como é que serão avaliados e em que situações é que podem cessar funções? Muito obrigado. Os gestores públicos, ao serem nomeados, ficam obrigados ao cumprimento de um contrato de gestão, que determinará os objetivos de gestão que deverão atingir e que deverão promover para as empresas para as quais são designados como gestores. Nesse contrato de gestão serão fixados esses objetivos e serão fixados os critérios de verificação desses objetivos. Critérios que terão naturalmente natureza quantitativa. O incumprimento desses critérios que serão vertidos no contrato de gestão, e haverá contrato de gestão modelo, determinará naturalmente, no caso do seu incumprimento, a obrigatoriedade de cessação de funções. E, portanto, será uma legítima causa para a cessação de funções, o incumprimento dos objetivos de gestão. Naturalmente, haverá aqui a ponderação das razões que estão por trás do incumprimento. Poderá haver razões que possam não ser imputáveis ao gestor, como alterações de contexto, alterações de circunstância determinantes que levem a que determinados objetivos que estão previstos no contrato de gestão não possam ser cumpridos. Mas aí também se prevê que os contratos de gestão possam ser revistos. Portanto, os critérios serão decididos caso a caso, empresa a empresa, contrato de gestão a contrato de gestão, sendo certo que, naturalmente, terão natureza qualitativa e quantitativa também. Muito obrigado. Paula Castanho, da SIC. Em relação aos gestores públicos, para quando é que vai então acontecer essa redução das remunerações? Eu posso, depois se o Sr. Sá quiser acrescentar, o que se prevê é que a produção de efeitos destes dois diplomas, quer no Estatuto dos Gestores Públicos, quer dos Institutos Públicos, a Lei quase dos Institutos Públicos, produz efeitos já a partir do início da entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2012. Portanto, 1 de janeiro, é evidente. Nessa circunstância, se me permite acrescentar, portanto, há uma revisão substancial daquilo que são as condições remunerativas dos gestores públicos a partir de 1 de janeiro de 2012. Sendo certo que, como julgo que também, enfim, é do conhecimento geral, grande parte das empresas, ou uma parte com algum significado das empresas do setor empresarial do Estado e dos seus conselhos de administração, têm já os mandatos ou finalizados ou a finalizar no corrente ano. Portanto, há aqui, digamos que, uma circunstância que é favorável para esta transição, que resulta do facto de grande parte dos conselhos de administração das empresas, uma parte muito significativa, entre os 60% e os 70% das empresas, terem conselhos de administração ou que já cessaram funções ou que irão finalizar essas funções no final do corrente ano, o que naturalmente permitirá uma transição naturalmente mais fácil.
esclarecido, o vencimento mais elevado será sempre o do Primeiro-Ministro. Todos os outros gestores terão valores inferiores, é isso? Com exceção das situações em que as empresas estão em setores de atividade concorrenciais e que desenvolvem atividade mercantil. Mas esses casos terão que ser previamente identificados e serão objeto de uma decisão, sob proposta do Sr. Ministro das Finanças, serão objeto de uma decisão por resolução do Conselho de Ministros. Eu acrescentaria apenas, para que ficasse ainda mais claro, se é possível, que esta exceção é, em qualquer caso, numa lógica de exercício de direito de opção pelo vencimento anterior. Ou seja, o que está aqui em causa não é pagar mais, é permitir que o Estado vá buscar os melhores, ou que o Estado não deixe de poder ir buscar os melhores. Portanto, as pessoas não virão para o Estado para ganhar mais, mas também nas áreas concorrenciais não virão para perder remunerações, sob pena de então o Estado não ser competitivo e não poder, o setor público não poder ir buscar os melhores dentro dos vários setores de atividade. Portanto, a questão da ultrapassagem desse limite está condicionada a duas coisas. Por um lado, como disse o Sr. Secretário de Estado, a ser um setor em concorrência e, por outro lado, ser o exercício de um direito de opção face a remunerações anteriormente, à remuneração média dos 3 anos anteriormente percebida. Penso que está a entender a questão. Também fazer uma ligeira precisão relativamente à sua questão anterior quanto à entrada em vigor, insere-se naturalmente na mesma lógica de todo o esforço que está a ser pedido a todos os servidores do Estado no âmbito do orçamento para 2012. Esta área, a área dos institutos públicos e das empresas públicas, também naturalmente é uma área pública, é uma área de servidores à causa pública, neste caso em empresas ou em institutos, e a entrada em vigor, a produção de efeitos a partir do dia 1 de janeiro, em simultâneo com o Orçamento de Estado, prende-se exatamente dentro da lógica de o esforço de contenção, de redução da despesa que está a ser colocado aos servidores do Estado, ser perfeitamente transversal e abarcar todos os setores do Estado, não apenas a administração direta do Estado, como também a administração indireta e o setor empresarial. Não sei se é possível saber quantas empresas se enquadram neste âmbito e de que percentagem é que estamos a falar face ao total. E gostava de saber também, se possível, se há um valor médio das remunerações atuais, já que diz que foi feito um diagnóstico exaustivo e que há grandes disparidades. Relativamente à primeira questão, penso que se refere às empresas que poderão ser consideradas em setor concorrencial. Esse trabalho vai ter que ser feito. Nós temos a ideia de algumas que são óbvias para nós, uma Caixa Geral de Depósitos, eventualmente, uma TAP. Naturalmente, todos nós temos a convicção que são empresas que estão em mercados concorrenciais, porque têm concorrentes e fornecem serviços, bens e serviços, neste caso, serviços em concorrência com outras empresas. Haverá outras, com certeza. Serão uma pequena parte do total das empresas. Não poderemos, nesta altura, responder com exatidão ao número de empresas que... Isso, naturalmente, terá que ser feita uma análise exaustiva e terão que ser discutidos os critérios que estão subjacentes à existência enfim, as razões que estão subjacentes à existência de cada uma dessas empresas, no sentido de poder verificar que estão ou não em mercados de concorrência. Relativamente à outra questão, de facto, essa pergunta que coloca tem uma resposta muito simples. Não é possível ter uma média, nem sequer é possível ter um padrão. E, portanto, as remunerações são muito diferenciadas, resultam de critérios com certeza que foram tidos em consideração quando das nomeações dos Conselhos de Administração. O que podemos dizer é que há o leque salarial do setor empresarial do Estado é muito amplo, desde remunerações muito elevadas, que são públicas em alguns casos, a remunerações ao nível, por exemplo, daquilo que se paga aos dirigentes superiores da administração pública. Também existe, portanto, o leque é muito grande e esta alteração estreita ao leque, naturalmente com a exceção, que já foi aqui referida mais que uma vez, da possibilidade da manutenção por opção da remuneração de origem, com um critério que é objetivo, que é a média oferida, a remuneração média oferida nos últimos 3 anos pelos designados, para aqueles que vierem a ser designados para essas funções, naturalmente só para as empresas do setor empresarial que estejam em concorrência e que tenham atividade mercantil, naturalmente. Muito obrigado. Cristina Rita Correia da Manhã, eu só queria perceber em relação à Lei Quadro dos Institutos Públicos a redução do número para o Conselho Diretivo, qual é que é o número concreto de redução, tanto dos atuais 5, no limite 4, quando entrar em vigor esta nova legislação. Queria perceber o número total, também para se perceber também a dimensão do número de institutos públicos e o que é que se corta em termos de número de pessoas.
percebi exatamente a sua pergunta. Quer saber quantos institutos públicos é que existem? Não. Não. Quer saber, portanto, se se reduz os conselhos diretivos, passa-se para um modelo único. Um único? Qual é que é o número de pessoas que se reduz? Não é? Bom, essa conta nós não fizemos. Enfim, podia ter feito se soubesse que ia fazer essa pergunta. Mas, portanto, a verdade é que, portanto, hoje os conselhos diretivos dos institutos públicos podem ter um presidente e de 2 a 4 vogais, portanto, de 2 a 4 vogais, portanto, pode ir até 5. O que nós agora dizemos é que os institutos públicos terão, os conselhos diretivos terão um presidente, pode ter até 2 vogais e, quando se justifique, um vice-presidente. Portanto, pode ir até 4, sendo que o padrão poderia ser os 3. Passa a ser 3. O padrão passa a ser 3. Boa tarde, Paula Varela, da Rádio Renascença. Eu queria perceber, em relação às alterações nas composições e na orgânica dos gabinetes dos membros do Governo e do Primeiro-Ministro, exatamente quais são os limites definidos, quer para as remunerações, quer para a composição, etc. Em termos dos limites definidos, o que está acertado é haver o número de técnicos especialistas a ser contratados pelos gabinetes não poder ser superior ao número de adjuntos que existem em cada gabinete. Portanto, nos gabinetes de secretários de Estado estamos a falar de 3, nos gabinetes de ministros estamos a falar de 5. Há também a fixação da remuneração, que a remuneração é equiparada à de adjunto, sem prejuízo, obviamente, do direito de opção pelo vencimento anterior, que se mantém. Ou seja, exatamente dentro da linha que eu há pouco referia à sua colega relativamente à questão dos gestores públicos, o princípio geral é que, obviamente, não pretende-se que as pessoas não venham para o Estado, não venham servir o Estado, não venham trabalhar para o Estado, neste caso para o Governo, para ganhar mais dinheiro, mas também não deixem de vir por poderem perder dinheiro, porque senão, obviamente, digamos, o serviço público era desgraduado em termos de qualidade dos seus servidores. E, portanto, o objetivo é esse. Avança-se também com... faz-se uma delimitação do número de regras relativamente ao pessoal auxiliar e administrativo dentro dos gabinetes, onde se incluem motoristas e pessoal administrativo de apoio aos gabinetes, tudo em linha com aquilo que era a auditoria feita pelo Tribunal de Contas, que apresentava recomendações muito concretas exatamente nesse sentido, para haver uma homogeneização de todo o pessoal que trabalha nos gabinetes, portanto terem todos o mesmo regime, e o regime que se optou é o regime de isenção do horário de trabalho, de não pagamento de horas extraordinárias, nem pagamento de trabalho ao fim de semana e aos feriados. Portanto, o regime remuneratório passa a ser um regime transparente, com uma remuneração base e um suplemento, que é o suplemento da isenção do horário de trabalho. Despesas de representação haverá apenas para os chefes de gabinete. O gabinete do Sr. Primeiro-Ministro é um gabinete diferente, como sabe, desde sempre. Tem exigências diferentes, por causa da função de coordenação de todo o Governo. Há uma redução importante em relação ao atual estado, ao atual quantitativo na legislação que está em vigor e que, enfim, que era prática dos anteriores governos. Há uma redução em todas as categorias. Eu, por acaso, não consigo dizer exatamente de cor, mas posso-lhe facultar, se me der a indicação do seu nome, eu posso-lhe facultar esse quadro, porque o Gabinete de Primeiro-Ministro, como sai um bocadinho do normal, agora posso-lhe dizer que há uma redução, tirando o chefe de gabinete, continua a ser só um, há uma redução em todas as outras categorias do quantitativo de pessoas que colaboram no Gabinete de Primeiro-Ministro. Boa tarde, Tiago Contreiras, da RTP. Eu gostaria de tentar perceber de que forma, em vésperas do início da discussão de um Orçamento de Estado marcado por bastante austeridade, eu acho que isso é consensual, que mensagem mais ampla pretende o Governo transmitir com estas alterações que fazem ao Estatuto do Gestor Público? Em primeiro lugar, a véspera é uma coincidência, porque, como sabe, estas iniciativas estavam já anunciadas, de resto já na semana passada tinham sido objeto de alguma abordagem no Conselho de Ministros, como foi referido aqui no briefing, e a circunstância de ser hoje, como sabe, até o debate do orçamento devia ter começado a semana passada, portanto não é uma exata coincidência. Agora, a mensagem é aquela que eu há pouco referia à sua colega.
há a preocupação da parte do Governo de, no esforço e nos sacrifícios que estão a ser exigidos à totalidade da população portuguesa. E, em particular, agora estamos a falar do setor público, portanto, das administrações públicas, que envolvem quer a administração direta do Estado, quer as administrações indiretas, onde se incluem os institutos públicos e o setor empresarial do Estado. A preocupação do Governo é que esse esforço que está a ser pedido a todos os servidores do Estado seja transversal e, portanto, não seja apenas para a administração direta do Estado, seja também um esforço que está a ser colocado às administrações indiretas, às empresas públicas e aos institutos públicos. De resto, já no próprio Orçamento de Estado, como sabe, por exemplo, a questão que tinha que ver com a suspensão do pagamento de prémios de gestão nas empresas públicas era uma norma que já está no Orçamento de Estado apresentado à Assembleia da República. É evidente que agora transpomos essa norma também para o Estatuto dos Gestores Públicos. Portanto, a preocupação política que aqui há é a preocupação permanente de fazer uma contenção muito rigorosa dos gastos do Estado, da despesa pública, e que essa despesa seja, e que essa contenção e esse esforço seja o mais transversal possível e que toque a todos os setores das várias administrações que existem, desde a administração local, a administração regional, a administração central e os setores da administração indireta do Estado. Hoje, o que esteve no Conselho de Ministros e foi aprovado e que foi aqui apresentado, tem que ver, em particular, nesses casos, com a chamada administração indireta e com o setor empresarial. A preocupação é a preocupação transversal de contenção da despesa, de contenção de gastos e de um esforço, e temos a noção disso, sacrifícios que são pedidos a todos e também necessariamente ao setor público empresarial e ao setor dos institutos públicos. Só gostava de fazer aqui uma observação em complemento, em particular relativamente aos institutos públicos. Os institutos públicos são um modelo de organização do Estado importante. Enfim, como existem as direções-gerais, as secretarias-gerais, as inspeções-gerais que fazem parte da administração direta do Estado, existem também os institutos públicos que fazem parte da administração indireta do Estado e que se organizam de forma diferente para percussão de fins que, se entende, devem ser prosseguidos numa forma de organização diferente e, portanto, neste caso, no âmbito da administração indireta do Estado. Mas os institutos públicos criaram, digamos, com uma má imagem no seu conjunto, exatamente pela via remuneratória. Se entendia que os institutos públicos eram criados, muitos deles, para remunerar melhor um conjunto de pessoas que, se tivessem no âmbito de uma direção-geral, tinham que receber como dirigente superior. Ora, o que esta alteração aqui faz é nivela completamente, faz uma nivelação total entre as remunerações que são pagas aos conselhos diretivos dos institutos públicos relativamente às remunerações que são pagas aos dirigentes superiores da administração pública. Já acontecia o mesmo para os trabalhadores. Os trabalhadores dos institutos públicos já eram remunerados nas mesmas condições que os trabalhadores dos organismos da administração direta. Agora deu-se o passo de nivelar as remunerações dos respectivos gestores. E, portanto, eu julgo que se corrige ou se dá um passo no sentido de tornar a imagem dos institutos públicos mais favorável do ponto de vista da sua percepção pela opinião pública e que, naturalmente, prestigiará do ponto de vista daquilo que são as percussões dos objetivos que justificam a sua criação os institutos públicos. Rio da Agência Lusa, eu queria saber se foi abordada a questão da carta que foi enviada pela Associação Portuguesa de Bancos à Comissão Europeia, se o Governo já tem conhecimento do conteúdo dessa carta e que resposta tem para dar aos banqueiros, se admite flexibilizar as regras para aceder ao Fundo de Recapitalização da Banca. Não foi abordado em Conselho de Ministros. Só tenho mais uma dúvida. Como é que é composta a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública? A comissão foi criada no âmbito da revisão do Estatuto do Pessoal Dirigente e, portanto, já foi aprovada, inclusive, julgo eu, na Assembleia da República, está em vias de promulgação, e a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública é uma comissão independente, composta por personalidades de reputada experiência e, enfim, prestígio profissional, que não está ainda constituída, que terá que ser constituída logo após a aprovação da lei, da promulgação e da publicação da lei que faz a revisão do Estatuto do Pessoal Dirigente, e que é composta por até 5 elementos. Terá um presidente, terá 2 vogais permanentes e poderá ter 2 vogais não permanentes. E terá 2 vogais não permanentes. Sendo que há ali alguma variação, eu não trouxe esses elementos agora, mas no limite poderá ser composta por 5 elementos e cujas competências passam por conduzir e gerir todos os processos de recrutamento de dirigentes de primeiro grau, primeiro e segundo grau na administração pública, e que agora vê alargadas as suas competências ao recrutamento
dos membros dos conselhos diretivos dos institutos públicos e passa também a ter uma atuação do ponto de vista de elaboração de um parecer, de uma verificação do perfil dos candidatos propostos para exercício de funções de gestor público no setor empresarial do Estado. Sendo que, neste caso, para o setor empresarial do Estado não haverá concurso, há uma intervenção da Comissão que valida a adequação do perfil e da experiência e do currículo às necessidades do cargo, que naturalmente acompanhará depois a proposta que o membro do Governo fará a Conselho de Ministros para a designação, para a nomeação do gestor público para a empresa pública em causa. Eu acrescentava apenas para a informação da senhora jornalista que tudo aquilo que o Sr. Secretário de Estado agora explicitou, a proposta de lei, neste momento já não é uma proposta de lei, já é mesmo um decreto da Assembleia, já foi aprovado e está disponível no site da Assembleia. O Governo tinha enviado para a Assembleia ainda no mês de setembro, a Assembleia já procedeu à discussão e à votação final global e, portanto, o texto final já está. Nesta parte da Comissão não foi objeto, pela informação que eu tenho, de qualquer alteração por parte da Assembleia da República. Mas está disponível o diploma no site da Assembleia. Da Agência Lusa, eu queria colocar duas questões. Uma primeira é porque é que o Governo aprovou apenas hoje as grandes opções do plano. A segunda, eu pedia-lhe que explicitasse este ponto 6, o diploma aprovado no ponto 6, se é uma proposta de lei, se é um decreto-lei e em que é que consiste exatamente. Não consigo perceber bem pelo comunicado. O ponto 6 eu depois pediria ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, uma vez que o projeto de diploma é mesmo das finanças, portanto ele poderá explicar melhor do que eu, embora seja um diploma bastante simples, eu também saberia explicar, mas o Sr. Secretário de Estado explicará melhor do que eu. Relativamente à sua primeira pergunta, a explicação é muito simples e é evidente, é porque só ontem é que o SES, o Conselho Económico e Social, aprovou o parecer das GOPs e obviamente que o Governo não pode aprovar as GOPs sem conhecer previamente o parecer do Conselho Económico e Social. Esse parecer tinha sido solicitado o anteprojeto das GOPs foi enviado para o Conselho Económico e Social no dia 11 de setembro pelo Governo. O parecer foi emitido ontem e, portanto, o Governo só podia ter aprovado o parecer depois, a proposta das GOPs, depois de conhecer o parecer, naturalmente. O que só aconteceu ontem, ao final da tarde. Esta alteração, como disse o Sr. Secretário de Estado, é uma alteração enfim, de pequena monta, mas que se insere também naqueles propósitos que temos vindo aqui a referir de redução da despesa pública e de alguma moralização ao nível dos modelos de organização do Estado e controle associado a isso, portanto, das remunerações que são atribuídas. A administração direta do Estado, enfim, é composta pelos serviços, que aliás eu já aqui citei alguns, direções-gerais, secretarias-gerais e inspeções-gerais e, portanto, e ainda há alguns outros tipologias de organismos que integram a administração direta do Estado, e dentro de cada um desses serviços tem um modelo próprio de organização. Uma direção-geral tem um modelo próprio de organização e uma inspeção-geral tem um modelo próprio de organização, e está previsto que dentro do modelo de organização de cada um dos serviços haja a possibilidade de criar equipas, de estruturas matriciais. São estruturas que trabalham por projeto, cuja depois concretização prática ocorre por portaria que é aprovada pelo membro do Governo que tutela as finanças e pelo membro do Governo que tem a responsabilidade, portanto, do organismo em causa. E o que se determina aqui é que essas estruturas matriciais, estas unidades de estruturas que são naturalmente flexíveis do ponto de vista da organização, passam a estar limitadas do ponto de vista do seu quantitativo máximo e também do número de chefes de equipa que os poderão constituir. Portanto, há aqui uma redução ou uma fixação de limites no sentido de controlar a despesa também pela organização dos modelos matriciais dentro dos serviços que integram a administração direta do Estado. Boa tarde, Hugo Matias da TVI. Quase que antecipando a sua resposta, perguntava-lhe sobre um dos temas que tem estado ainda na ordem do dia, a questão da folga financeira dos 900 milhões de euros que o Partido Socialista diz que existe nesta proposta de orçamento. Perguntava se a questão foi de alguma forma abordada e se de alguma forma há uma reação ao menos às palavras do Secretário-Geral do Partido Socialista que diz que o Governo está a fazê-lo com excesso de zelo.
Olha, antecipa bem, de facto o assunto não foi abordado, mas eu não quero deixar de dizer que não foi abordado porque infelizmente não existe folga nenhuma. A questão da folga, de resto, era um pouco recorrente nos últimos anos, a ideia de que havia folgas na despesa pública, e isso trouxe-nos onde nos trouxe. E, portanto, infelizmente para o país e infelizmente para os portugueses, não há folgas no Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado é um orçamento de verdade e não é um orçamento que tenha folgas. Mas o assunto, de facto, não foi abordado no Conselho de Ministros. Portanto, isto será um 3 em 1, mas muito breve. Para quando a publicação da listagem com as empresas que poderão vigorar nesse regime de exceção que apontou, de que forma é que, sendo publicada essa lista após dia 1 de janeiro, este objetivo de poupança de 6 milhões de euros anuais fica posto em causa? E, em terceiro lugar, se temem que, e visto que a exceção e os regimes de exceção neste momento não são bem vistos pela opinião pública por diversos motivos, se temem que esse regime de exceção possa de alguma forma colocar em causa aquele objetivo de transversalidade dos sacrifícios que apontou há pouco? Se eu bem entendo, coloca duas questões. A primeira, permita-me fazer uma retificação, porque devemos ter sido nós que nos explicámos mal. A resolução do Conselho de Ministros não será publicada depois do dia 1 de janeiro, será seguramente antes. Ou seja, aquilo que o Sr. Secretário de Estado vos explicou, e seguramente foi lápis nosso, se não nos fizemos entender como deve ser, fica a definição dos critérios e dos vários patamares onde as empresas depois deverão ser colocadas de acordo com, enfim, as exigências e os procedimentos de cada uma, as atividades que cada uma delas prossegue. Será objeto de uma resolução do Conselho de Ministros que será aprovado, eu espero que rapidamente. Não quero comprometer aqui convosco com uma data, porque o diploma, o projeto ainda não existe, porque obviamente primeiro era preciso, e é preciso acertar estas regras relativas às empresas e relativas aos institutos, e depois é que o trabalho seguinte, portanto, como já vos foi dito várias vezes, o PREMAC é um processo que comporta várias fases, e a definição agora destes patamares e a aprovação da resolução ao Conselho de Ministros seguir-se-á naturalmente, mas seguramente que antes e a tempo de, no dia 1 de janeiro, entrar em vigor a aplicação destas regras. Relativamente à segunda questão, ajude-me lá, que a segunda questão que colocou... De forma que o regime de exceção... Sim, exatamente. Eu perdi-me na explicação. Quanto à segunda questão, o regime de exceção, vamos lá ver, presumo que está a falar relativamente aos institutos públicos, às empresas. Pronto. Relativamente às empresas, não se trata propriamente de um regime de exceção, trata-se como é que é dizer, trata-se da previsão expressa na lei, exatamente para não permitir que o Estado deixe de poder ir buscar as pessoas com muita qualidade, e, portanto, trata-se, se quiser, digamos, de um princípio de manter uma competitividade no setor público. Ora, o que acontece é que, até agora, não havia regras nenhumas relativamente à possibilidade de se pagar mais e, portanto, se ultrapassar vencimentos. E agora estabelece uma regra muito clara, que é: só é possível pagar-se mais do que o salário do Primeiro-Ministro quando, em primeiro lugar, seja uma empresa do setor público que esteja numa situação de concorrência de mercado com os critérios que foram explicados já aqui pelo Sr. Secretário de Estado e que estão concretizados na própria lei, e que depois, na resolução, determinará quais são as empresas exatamente que estão colocadas nessa posição. E, em segundo lugar, isso também só poderá acontecer quando isso seja por um direito de opção relativa à média de percepção de vencimentos nos 3 anos anteriores a ser, digamos, convidado e a aceitar vir trabalhar no setor público. Ora, nenhuma destas regras existiu anteriormente. E, portanto, eu diria que não se trata de exceção, trata-se de adequar aquilo que é a realidade, colocando limites quantitativos e regras claras, transparentes, para que toda a gente perceba. O princípio é aquele que eu vos referi. A ideia é que as pessoas não vêm trabalhar para as empresas públicas exclusivamente para ganhar dinheiro, mas também não podem deixar de vir trabalhar e prestar o seu serviço à comunidade nas empresas públicas por virem perder dinheiro. E, portanto, a regra é essa, é uma regra clara, penso que entendível por toda a gente,
e não é próprio, eu não lhe chamaria propriamente uma exceção, porque isso não é uma exceção. A situação que atualmente existe é que era uma situação onde essas regras não eram claras e, portanto, não eram... Por isso é que eu lhe comecei por pedir o esclarecimento se a questão da exceção tinha que ver com os institutos públicos ou não. Porque no caso dos institutos públicos, de facto, há algumas exceções, como já existe atualmente na lei, e que tem que ver com o perfil do próprio Instituto Público. Dou-lhe um caso que é um caso típico, que é o INE, por razões que toda a gente compreende, pela independência e autonomia que o INE tem que ter. O INE também tem o figurino de Instituto Público e, portanto, é natural que o INE não esteja sujeito às regras da lei quadro dos institutos públicos e, portanto, seja um instituto público particular, com regras particulares. Mas a minha confusão foi quando falou no regime de exceção. Pensei que estava-se a referir à questão dos institutos e não à questão dos estatutos. Só colocar uma questão, uma posição da Conferência Episcopal Portuguesa que foi divulgada agora há pouco, segundo a qual a Igreja Católica aceita, a expressão é esta, aceita a mudança de data de 2 feriados religiosos se o Governo renunciar a outros 2 feriados civis. E este porta-voz da Conferência Episcopal diz que esta é a condição da Igreja Católica. Eu queria saber se como é que o Governo responde a esta posição. Pois, percebo a sua curiosidade, mas o assunto, como acabou de referir, acabou de ser colocado pela Conferência Episcopal e, portanto, também não poderia ter sido objeto sequer de análise no Conselho de Ministros, mas de facto não foi objeto de análise. Hoje não estava na agenda a matéria dos feriados. Como sabe, é uma matéria que o Governo já anunciou que tem intenções de mexer e, portanto, a breve prazo haverá uma proposta por parte do Governo sobre essa matéria. E quando essa proposta chegar ao Conselho de Ministros, aqui estaremos para vos fazer a respectiva apresentação. Não deixo de dizer de qualquer maneira que, digamos, essa posição que acaba de transmitir, eu não sabia que tinha havido uma comunicação oficial por parte da Igreja Católica, mas do fundo é uma posição que já é um pouco conhecida, quer dizer, não é propriamente uma surpresa, mas como lhe digo, o Governo está a tratar dessa matéria, está a ouvir as várias entidades que devem ser ouvidas sobre estas matérias, naturalmente que a Igreja seguramente, porque em Portugal existem vários feriados que são feriados de natureza religiosa, mas a seu tempo o Governo terá uma proposta concreta e quando ela for colocada em Conselho de Ministros nós faremos aqui a sua apresentação. Sobre ainda o direito de opção dos gestores públicos, poderem optar, dos concorrenciais, poderem optar pela média salarial dos últimos 3 anos, por exemplo, há gestores, por exemplo, no caso da TAP, será a média salarial dos últimos 3 anos, portanto é um salário... Dos últimos 3 anos antes de ter entrado na empresa, foi aqui referido, exatamente. Atualizado, como calcula, pelos valores, os preços ao consumidor. Portanto, aquela atualização, porque sempre que falamos de danos pretéritos, é preciso ter o cuidado de fazer a atualização económica, digamos assim, pelos valores, quanto mais não seja de inflação ou de evolução de preço ao consumidor, sob pena de haver uma desgraduação em termos absolutos. Portanto, mas a média que estamos a falar é reportada ao período anterior à entrada na empresa.